Ok, internautas, só vou fazer uma retificação aqui. A reunião do PSDB regional vai ser dia 30 de julho, não 30 de agosto, conforme eu falei lá em Rodeio. Então, dia 30 de julho, agora um sábado, vai estar reunido aí todos os líderes tucanos, simpatizantes do PSDB lá em Rodeio, com lideranças da região do Vale, Médio Vale do Itajaí e a presença do deputado Gilmar Knezel. Daqui a pouco vamos falar sobre a 43ª Festa do Colono, que acontece nesse fim de semana no Ribeirão das Pedras, lá em Indaial. Aqui comigo, na bancada, o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale da JMV-TV. Evandro, boa tarde. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Agora, eu estava dando uma espiadinha ontem, estava lendo a sua coluna, Bastidores, pegando fogo aí, né? Temos alguns assuntos interessantes, Salmos, que foram debatidos ao longo das últimas semanas, na verdade, aqui em todo o estado de Santa Catarina, principalmente essa questão justamente da greve dos professores, que foi realmente muito polêmica e que chamou a atenção da opinião pública em geral, até porque, na verdade, os professores tiveram que tomar essa atitude extrema de realizar essa greve. Uma pena, na verdade, que isso tenha acontecido, pelo fato de que as crianças ficaram fora da sala de aula e agora terão que compensar essas aulas, inclusive sacrificando o período normal de férias e também outros dias da semana ao longo dos próximos meses para repor essas aulas. Mas, com certeza, a reivindicação dos professores era uma reivindicação justa, uma reivindicação que, na verdade, temos só a lamentar que ainda hoje esteja se discutindo a questão salarial para os professores. Você veja que nós já até publicamos em editoriais aqui no próprio Jornal do Médio Vale, comentamos aqui na JMV-TV, de que nos últimos anos houve aumento de renda praticamente em todas as classes salariais profissionais do nosso país. Você veja que até em exemplos muito simples, como na construção civil, você veja que há 5, 6 anos atrás, uma hora de um pedreiro custava 6, 8 reais. Hoje você tem pedreiros cobrando até 20 reais, ou seja, aumento de até 150%. Enquanto isso, os professores continuaram praticamente com os seus salários congelados, inclusive até abaixo da inflação. Não houve nem a reposição da inflação. Então é uma situação muito grave. O governo tem sim a responsabilidade de rever essa questão dos professores. Agora fez uma proposta emergencial, os professores aceitaram essa proposta, vão fazer uma reposição, mas o problema não acaba aí, Salmos. Na realidade, a questão salarial dos professores é apenas a ponta de um iceberg, porque nós temos várias outras questões a serem discutidas dentro da educação de Santa Catarina. Agora, eu fiz, Evandro, eu fiz um comentário hoje de manhã no programa que eu tenho lá em Pomerode, a Voz da Comunidade. 2 assuntos. Primeiro, sobrou para o aluno a reposição das aulas, né? A reposição vai até o final de dezembro. Quer dizer, os pais que já tinham programado viagem depois do Natal, nesse período, né, vão ter que ficar em casa. Segundo, a questão muitos políticos não têm filhos estudando na rede pública, né, rede pública, tanto estadual como municipal. Exatamente. E se tivesse, as coisas seriam diferentes. É o que nós estamos justamente colocando aqui no editorial do Jornal do Médio Vale, que não só políticos, mas também grandes empresários, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, acabam optando, no caso do empresário, da pessoa que tem mais poder aquisitivo, em função justamente do nível educacional na rede pública. E os políticos, porque eles próprios não acreditam na educação pública que eles próprios administram. Então essa é uma questão muito séria. Acho que o problema não vai terminar por aí. Amenizaram agora com essa proposta. Claro que os professores também querem voltar para a sala de aula, por isso que voltaram. E espero que nós não tenhamos nos despedido dessa greve com a seguinte frase: até a próxima greve. Porque, na realidade, se a população catarinense, do Brasil em geral, mas principalmente aqui em Santa Catarina, que é o caso,
não discutir essa questão dos professores e da educação em geral, e não pressionar os políticos para que se faça uma política educacional de médio e longo prazo, nós, infelizmente, logo mais teremos novamente uma situação talvez até igual a essa, com greves e paralisações e perda de aulas para os alunos, enfim, um prejuízo para toda a sociedade. Me lembro, Salmos, lá dos anos 80, 90, quando eu mesmo era estudante do ensino médio, mesmo do ensino fundamental, até a 8ª série, que foram seguidas as greves dos professores. Veja que já naquela época havia esse problema. E hoje nós estamos vendo que o problema ainda não foi resolvido. O que está sendo feito, então, com o dinheiro público que estamos arrecadando? Na verdade, hoje a arrecadação federal, estadual e também municipal só aumenta. A arrecadação bate recorde. Você vê pelos impostômetros, a arrecadação é cada vez maior. E a contrapartida em realizações não é a mesma. Está faltando, inclusive, transparência por parte do poder público, para que nós possamos saber aonde está esse dinheiro. Porque não tem dinheiro para pagar professor. Não tem dinheiro para duplicar a BR-470. E veja, Salmos, quantos veículos a mais estão sendo vendidos nesse país, nesses últimos anos, inclusive com financiamentos. Isso gera o quê? Gera arrecadação de PVA, arrecadação de ICMS, arrecadação de IPI. Então, quer dizer, a arrecadação só está aumentando. E aí você vê que o salário dos professores não está aumentando por quê? É uma pergunta que fica com a resposta aos políticos, os governos, que não falam para a sociedade, na verdade, aonde está indo o dinheiro dos nossos impostos. Da coluna da educação, vamos para a política. Na sua coluna aí, está falando do PMDB, tem alguns nomes da sucessão do Laércio aqui em Timbó. Na verdade, Salmos de Souza, o PMDB hoje, muito claramente, ele trabalha com até 4 cenários para as eleições de 2012. Um dos cenários naturais seria o PMDB lançar candidatura própria a prefeito, já que o partido governou nos últimos 30 anos, praticamente durante 20 anos, governou o município de Timbó. Porém, dentro dessas candidaturas, da possibilidade de candidatura própria, nós temos aí 4 nomes. 3 deles colocaram o nome à disposição em recente reunião do partido. São eles Davi Buzzarello, vereador de Timbó, também o vereador, o ex-vereador Antônio Jurandir Girardi e o ex-prefeito Oscar Schneider. Nos bastidores, corre por fora também o nome de Diego Walter Filho, que foi vice-prefeito de Valdir Ladehoff, de 2000 a 2004, e também vice-prefeito de Oscar Schneider, de 2005 a 2008. Dida, nos bastidores, até nos confidenciou de que é, sim, pré-candidato a prefeito, ou até seu nome estará disponível novamente para vice numa eventual composição. Esse seria um dos cenários, lançamento de candidatura própria. Um outro cenário, também muito provável, seria o PMDB compor uma coligação junto com a Tríplice Aliança Estadual, que seria então reeditada aqui em Timbó. Tendo aí nomes para liderar a chapa, como o ex-prefeito Valdir Ladehoff, do PSD, atualmente ainda está no DEM, mas já aderiu ao PSD e o PSD está em processo de legalização. Seria um dos cenários. Outro cenário seria o PMDB se unir ao próprio PSDB e compor a chapa, como aconteceu em 2008, quando Oscar Schneider concorreu com o Nírio Dalpiaz, que era do PSDB. E um terceiro e pouco provável, mas possível cenário, seria o PMDB sair rachado nessa eleição, onde o partido oficialmente lançaria a candidatura a vice-prefeito de Davi Buzzarello com a liderança de Valdir Ladehoff, e uma parte do PMDB, descontente com esse processo, poderia vir a apoiar, inclusive, o atual prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior, que deve disputar a eleição.